Olá, bem-vinda a este espaço, mesmo que virtual, do feminino. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é justamente se darem um tempo para esta escuta, um tempo feminino. Eu recomendo a vocês que se ponham numa posição relaxada, que percebam se estão confortavelmente onde vocês estão. Claro que às vezes a gente tem a circunstância de ter que ouvir apressada, no carro, mas dentro do possível se dá um espaço, porque justamente uma das coisas do feminino é o espaço. Nós mulheres temos um grande espaço interno, nossa fisiologia é constituída por um útero, onde acontece o milagre da vida, que é um centro alquímico da mulher, e esse é um espaço interno. Por isso que uma das qualidades do feminino é justamente ela ser interna, e o masculino, ao contrário, ele é mais externo. O homem tradicionalmente está mais relacionado com fazer e realizar no mundo, e a mulher a fazer e realizar internamente. O homem geralmente conhece mais o mundo externo, é muito prático e objetivo nas questões de realização, e a mulher ela é mais subjetiva e ela tem uma percepção muito fina das suas sensações e do seu mundo interno. Por aí podemos entender porque, por exemplo, para a mulher é um grande prazer falar sobre sua vida interna, ou seja, falar das suas emoções, das suas lembranças. É muito comum que as amigas façam isso, não é? Elas se encontram e começam a conversar, e do que elas vão falar? Não é muito do que elas estão fazendo no mundo, mas é como elas estão sentindo o mundo. E se vocês observam, quando os homens conversam, geralmente eles falam muito mais daquilo que estão fazendo no mundo do que daquilo que estão sentindo sobre aquilo que fazem. E isso gera, inclusive, às vezes, conflito entre homens e mulheres, porque as mulheres gostam de conversar sobre esses sentimentos, os homens se cansam um pouco, ouvem um pouco, às vezes querem dar conselho, porque como eles estão voltados para o externo, para o prático, para o realizar, então, ok, tem alguma sensação, tem algum problema internamente, vamos resolver, aqui está a solução. E geralmente as mulheres elas gostam de apenas conversar sobre isso, compartilhar, contar, se ouvir falando sobre isso, porque aí vão decantando e transformando essa vivência interna. E claro que nas mulheres existe uma parte do masculino e nos homens existe uma parte do feminino. Então as mulheres também elas realizam no mundo e os homens também sentem internamente e têm consciência do que sentem. Só que as mulheres elas têm mais da qualidade do masculino e os homens mais da qualidade... Desculpem, as mulheres têm mais da qualidade do feminino e os homens têm mais qualidade do masculino. E de forma variada, porque há mulheres que têm bastante masculino, mais do que outras, da mesma forma que há homens que têm mais feminino, e com esses homens, por exemplo, é muito mais fácil falar de mundo interno. Eles buscam, geralmente, amigas mulheres para conversarem sobre esse mundo, mesmo que, claro, entre homens também acontece isso, mas como é um domínio maior do feminino, os homens podem se sentir atirados a conversar sobre esse mundo interno deles com as mulheres. Então isso é um pouquinho que eu já começo a contar para vocês de qualidades específicas do feminino e que está relacionado com o que vamos estar falando aqui hoje, onde vamos estar focando, que é o feminino. Para muitas mulheres, o feminino é um desconhecido, porque a gente vive numa cultura onde a educação ela é voltada, sobretudo, a valores masculinos. Isso porque nós vivemos em uma cultura patriarcal há talvez 2000 anos, talvez mais. É difícil na história saber quando as coisas começam, quando elas terminam, mas há vários séculos estamos vivendo numa cultura patriarcal. Como vivemos nessa cultura patriarcal há tantos séculos, é muito difícil entender como pode ser a vida fora dessa cultura, porque a respiramos continuamente. Mesmo que nos últimos anos houve um grande movimento de liberação das mulheres,
ainda essa liberação acontece dentro deste contexto de um mundo estruturado de uma forma muito masculina e com pouco lugar para o feminino. Por isso, para as mulheres pode ser um problema de identidade. O que é ser uma mulher? Recebemos modelos de televisão, de revistas, e esses modelos muitas vezes são superficiais, são apenas modelos de como se vestir, de como se maquiar, são modelos estereotipados do feminino. De maneira mais profunda, não é tão fácil entendê-lo. Para mim mesma, o caminho do feminino aconteceu aos poucos, porque eu venho de uma geração dos anos 80. Eu fui jovem, eu estive na faculdade nos anos 80 e também começo dos 90, né, quando eu terminei a faculdade, e para minha geração não existia diferença entre homens e mulheres. Eu sou uma geração, cresci num meio mais intelectualizado, então sempre ouvi desde novinha que homens e mulheres eram iguais, que era igual aos homens, que eu podia fazer tudo que os homens fazem. E creio que muitas mulheres da minha geração viram isso, porque as questões do que ser homem e ser mulher não se levantavam grandemente na minha geração. Muitas das conquistas das mulheres tinham acontecido nos anos 70, então os anos 80 era como se a gente tivesse recebido um espaço aberto. Só que ali também havia uma armadilha, porque esse ser igual ao homem quer dizer que era realmente ser igual ao homem e não ser igual à mulher. Nós tínhamos de décadas passadas a ideia muito forte de que tudo que é feminino é fraco, é exagerado, é confuso. Quer dizer, o feminino, por séculos, não tem um lugar de honra. Então, tudo que está conectado com o feminino não tem um lugar de honra. E, por isso, muitas vezes, a igualdade era deixar de ser esse feminino, não muito saudável, não honrado, para se tornar nesse masculino que, sim, é honrado. E qual que é esse masculino? É o masculino que tem êxito, que faz, que não tem muitas emoções, que é mais frio, que é mais prático, que é mais dominador, conquistador, né? Todas essas são palavras muito ligadas ao masculino e ao patriarcado, que, como eu falei lá no começo, está ligado a domínio no mundo externo, e o feminino é muito mais esse domínio no mundo interno. Então, quais eram as referências? E ainda hoje, porque se nós vamos ver nos filmes e nas novelas, a referência do feminino ainda é, por exemplo, que a mulher tem muitas emoções e que essas emoções são exageradas e essas emoções se transformam em drama. Então, para muitas mulheres, ter emoções quer dizer ser dramática, quer dizer chorar e sofrer. Muitas mulheres têm esse referencial em casa também. É muito comum que numa família, por exemplo, a mãe seja mais emotiva, então parece que ela sofre mais porque ela expressa suas emoções, enquanto que o homem, ele não tem tanto contato com o mundo emocional dele, não expressa, então dá a sensação de que ele está sempre bem. E muitas mulheres escolhem nesse momento ser igual ao pai, porque não querem ser dramáticas como a mãe. Então escolhem esse universo masculino. Só que, se a gente for perceber, as mulheres são mais dramáticas, falam mais das suas emoções, mas também os homens adoecem mais cedo e têm doenças que fazem com que... doenças fulminantes, que vêm sem nenhum aviso. Muitas vezes porque justamente como eles não trabalham com esse mundo interno, não reconhecem suas emoções, elas vão somatizando no corpo. E os homens acabam morrendo mais jovens do que as mulheres. Quer dizer, eles implodem, né? Por não falar, por não expressar e não conhecer, implodem. As mulheres muitas vezes explodem, muitas vezes através da vida, nesses ataques emocionais. Só que, claro, não é uma defesa desse estado emocional dramático. É justamente porque a gente está num mundo masculino que não educou as emoções, então essas emoções elas se apresentam de forma imatura. Se nós vemos na escola, por exemplo, a educação ela é toda intelectual, ela é toda externa, as pessoas são julgadas por aquilo que fazem, pelos resultados,
ou seja, mundo masculino. Você é julgada pelo teu resultado. As pessoas não são vistas naquilo que elas são. E não há um trabalho, por exemplo, na escola, de relacionamento. E se vocês forem pensar no seu tempo de escola, o que era mais importante do que o relacionamento com os colegas? O que era mais importante de como vocês se sentiam dentro da escola? Se gostavam de estar lá, se sentiam à vontade, se sentiam que podiam ser vocês ou não, se sentiam pressionadas. Mas a escola não foca nisso, no nosso estado emocional, em como expressamos nossas emoções, as emoções que temos, como lidamos emocionalmente com nossas amizades, porque não há uma educação do feminino, há somente a educação do masculino, realizar, performance. E justamente aí o resultado é essa imaturidade emocional que se expressa então de uma forma dramática e também, claro, muito estimulado por esse meio cinematográfico, os filmes, as novelas, onde sempre se expressa o feminino de uma forma um pouco caricaturesca. Muitas mulheres decidem, então, não vou ter emoções, vou ser igual ao meu pai, só que nós não funcionamos assim. Eu trabalho com mulheres há muito tempo e é algo que eu escuto com certa frequência das mulheres dizerem: eu não quero ser assim, eu quero ser fria, né? Porque esses são os nossos referenciais. Então, nesse contexto no qual a gente vem de um patriarcado onde a mulher não podia se expressar, onde tudo que era feminino estava relegado ao segundo plano, onde a mulher era propriedade do homem, onde a mulher era considerada criança, não podia administrar seus bens, não podia ter bens. Por muitos séculos a gente tem essa história para trás. Depois tem a história na qual a mulher começa a ter permissão e conquistar espaços externos, independência, trabalho. Só uma informação que talvez seja interessante: só no ano de 77 a mulher no Brasil foi considerada capacitada. Antes de 77 ela não tinha capacidade plena. O homem sim, a mulher não. Então, para que entendam que isso é bem recente. Mas aí teve toda essa luta das feministas nos anos 50, 60, 70, que abriram muitos direitos. Aí chegamos na década de 80, né, que era a festa da igualdade, todos podíamos alcançar tudo. Só que nos anos 90 começou a haver um outro movimento de justamente se pensar o feminino, de tentar entender quem somos nós, para além dessa conquista do fazer. O que é ser mulher? E surgiram algumas autoras muito famosas que são as que abriram muitos caminhos nessa questão do feminino, que é a autora Jean Chinot da Bolem, que escreveu A Deusa em Cada Mulher, e a Clarissa Pinkola Estés, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. Livros que muitas mulheres leem e que justamente nos fazem refletir na nossa história, as qualidades do feminino, as dores do feminino também, porque a Jean Chinot da Bolem fala de deusas gregas, são deusas feridas, e a gente vai ver deusas de outras culturas, como na cultura da Índia, da cultura do Egito, são deusas plenas, são cheias de vitalidade, elas trazem muitas coisas ao mundo. As deusas gregas, elas são deusas que foram muito machucadas, muito oprimidas, foram traídas, seus filhos foram roubados, assassinados e por aí vai. Que é a mulher do Ocidente, porque a gente vem dessa linha greco-romana. E claro que quando falamos de deusas, aqui estamos entendendo deusas com forças arquetípicas, como arquétipos, o que elas simbolizam. Simbolizam estados psicológicos, emocionais, formas nas quais nos expressamos. E deles fala muito esta autora, Jean Chinot da Bolem, que depois escreveu um livro e fez um movimento, o Milioníssimo Círculo, onde ela nos explica como levar grupos, círculos de mulheres, e ela cria todo um movimento no mundo chamando as mulheres para se reunirem em círculo, para conversarem. E por que círculo? Porque nós mulheres somos a energia horizontal, justamente do coletivo, da troca, da decisão em conjunta. Ou a energia masculina é a energia vertical, a energia mais hierárquica,
As duas são necessárias em nós e no mundo. Só que nós mulheres trazemos muito mais dessa qualidade do feminino, da horizontalidade, a nossa contribuição para o mundo. Então temos esta autora maravilhosa que é uma inspiração para a maioria das mulheres que estão no caminho do feminino, e temos a Clarissa Pinkola Estés, que com as mulheres que correm com os lobos nos relembra de antigas tradições das mulheres, como contar contos. E ela nos revela o que esses contos dizem sobre as nossas vidas, como falam das nossas dificuldades e também como nos apontam caminhos de superação. Essas duas autoras foram primordiais na década de 90 e outros autores também que foram se manifestando, e círculos de mulheres começaram a aparecer e alguns temas do feminino começaram a aparecer. Claro que já havia antes grupos de mulheres que se reuniam desde os anos 50, 60, só que nos anos 90 começou a haver mais esse movimento nas universidades, começaram a ser feitos estudos de gênero. Eu estudei mais nos anos 80, eu comecei meus estudos, não se falava, por exemplo, de estudos de gênero. Eu fiz alguns anos de ciências sociais e depois me formei em psicologia. E pouco se falava de gênero, mas já na década de 90 muitas pessoas começavam a falar de gênero, pessoas iam fazer teses nisso, começavam a aparecer aulas na faculdade de gênero. Então imaginem, é um tema que ele é bem recente. E nos anos 90 haviam estes grupos, mas não era um movimento muito grande. Eu entrei neste movimento na década, depois do ano 2000, em 2002, que eu tive contato com trabalhos femininos que me tocaram, que me transformaram profundamente, e foi quando eu comecei a integrar práticas na minha vida, formas de ser que eu desconhecia do feminino e que me ajudaram muito. Eu posso dizer que a vida masculina, o universo masculino, é um universo muito mais da autoafirmação, da luta, da conquista e do esforço. Com o entrar do caminho do feminino na minha vida, eu conheci uma via muito mais sutil, delicada, receptiva, onde o prazer estava presente, onde o ser começa a ser mais importante do que fazer, e onde também há a possibilidade de receber coisas da vida, porque a mulher é o receptivo. Quando a mulher está o tempo todo na luta, ela está com a porta fechada para receber. Isso é algo interessante para vocês observarem na sua vida. A vida de vocês é uma luta, tudo vocês têm que conquistar, tudo vocês têm que fazer. Talvez vocês estão vivendo muito nessa energia masculina. É claro que ter a habilidade de fazer uma grande conquista que não devemos abandonar, mas tem que haver equilíbrio. Tem que haver dentro de nós também um espaço para o receber, para que as coisas aconteçam facilmente. Eu tenho que ter isso integrado no meu campo de possibilidades. Se eu não o vejo possível, isso não se manifesta na minha vida. E é parte do que o feminino vem equilibrar nas mulheres agora, porque a geração de mulheres, a partir desse movimento da mulher entrar no mercado de trabalho e fazer, são mulheres exaustas, são mulheres que estão realizando enormemente em todos os campos. Realizam no mundo profissional, realizam em casa, realizam com o parceiro, realizam com os filhos. E na minha experiência com mulheres, o que eu vejo é que as mulheres fazem muito e ao mesmo tempo sentem que ainda não é suficiente. Então nós estamos muito guerreiras, muito fazedoras. E a gente precisa reconectar com algumas qualidades do feminino. Quando eu comecei em 2002 a desenvolver meu feminino, integrar práticas, estudar sobre isso de diversas formas, viajando para aprender de outras mulheres, através de livros também, através de encontros, de workshops, e muito nessa pesquisa de campo também, né, indo a muitos países para entender o feminino, eu comecei rapidamente a ensinar, e naquela época ainda havia pouco interesse
e havia poucos grupos. Eu tive a oportunidade de ir em vários países e, assim como no Brasil, perceber que não havia um grande movimento. Pouco a pouco esse interesse foi crescendo, crescendo, e hoje em dia isso está sendo um boom. Milhares de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, estão criando círculos, estão se juntando, estão participando de encontros, seja feminino sagrado, seja feminismo, seja ou simplesmente leitura de livros, círculos da lua e por aí vai. As mulheres estão buscando e as mulheres, é como se fosse um sussurro, um burburinho que está por aí, e muitas mulheres começam a se perguntar, então, o que é esse despertar? E esse despertar é justamente relembrarmos e trazermos de novo às nossas vidas e a este mundo qualidades que não foram desenvolvidas, que estiveram ali escondidas, criticadas muitas vezes, nos trazendo dor, mas que quando elas podem se expressar, quando elas podem ser trazidas à luz, elas são de uma beleza e trazem equilíbrio ao mundo no qual vivemos. Existe muito sofrimento no meio das mulheres, ao mesmo tempo que uma enorme capacidade de alegria, de felicidade. Trabalhando com mulheres, eu sei o quanto desse potencial existe nas mulheres. Os grupos de mulheres geralmente são explosões de alegria e de criatividade, mas também existe muita dor por esse desequilíbrio, por essa tentativa de sermos quem não somos, por essa desvalorização de quem somos, por esse contínuo esforço de adaptação que as mulheres têm, de se adaptar a esse universo tão masculino. Então, o despertar do feminino é esse movimento de primeiro nos reconhecermos, entender, conhecermos as qualidades do feminino, desenvolvê-las, já que não tivemos uma educação para isso, então, de certa forma, ter esses espaços de desenvolvimento do nosso feminino e trazer isso ao nosso mundo, porque o nosso mundo precisa muito das qualidades do feminino. E como nós podemos fazer isso? Exatamente desta forma: você assiste um vídeo, você participa de um grupo, você vê um workshop, você lê um livro, e dessa forma vai relembrando. E é muito interessante porque quando nós tentamos viver através daquilo que não somos, a vida é muito difícil. Quando a gente tenta viver se adaptando aos outros, ao mundo que os outros criaram para nós, a vida é muito difícil, é um esforço contínuo e ao mesmo tempo uma sensação de não adequação. Aí vem muito essa sensação de não ser o suficiente. Quando você resgata quem é você, e o feminino é uma das ferramentas que nos ajuda, porque, claro, tem individualidade com que faz que todas as pessoas sejam diferentes, mas há uma parte da nossa individualidade, de quem nós somos, que está ligada ao feminino. E quando nós começamos a descobrir, conhecer quem somos, respeitar essas qualidades, honrá-las, a vida não é mais essa adaptação a um universo que nos foi dado. Nós começamos a viver nossa verdade, começamos a viver quem somos. E viver quem somos, viver nossos talentos, torna a vida muito mais fácil e gostosa. E muitos dos nossos talentos são talentos ligados ao feminino. Então, como deixá-los ali dormindo? Como viver tentando ser igual a esses modelos masculinos que recebemos desde a escola? E claro, não é em nenhum momento negar o masculino. Tem conquistas do masculino que nós temos e que se desenvolveram graças a essa educação mais patriarcal, que nós não vamos abandonar, só que a gente vai equilibrar com o feminino. Tássia vai estar falando um pouco sobre algumas dessas qualidades do feminino. E quando nós vamos nos reconectar com o nosso feminino, nós vamos nos reconectando com essas qualidades. E com essa visão que a Soledad trouxe do feminino como um espaço interno, que as mulheres têm muito mais familiaridade do que o campo do ter e do fazer,
e que ainda tem pouco espaço no mundo, justamente por estarmos em uma cultura ainda pautada em valores patriarcais. Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas qualidades do feminino, algumas qualidades inerentes ao feminino, qualidades que refletem o feminino. E é interessante perceber que algumas dessas qualidades podem, inclusive, nos trazer uma rejeição a elas. Sentimos que elas não são adequadas, não são bem-vindas. Isso é algo ali incutido na nossa cultura. Ou muitas vezes tememos algumas dessas qualidades por termos visto essas qualidades se expressarem de maneira negativa em torno de nós. Vimos a sensibilidade se transformar em sofrimento, a emotividade, a expressão emocional virar histeria muitas vezes, a própria beleza se transformar em superficialidade, a sensualidade, que é uma força natural da mulher, justamente porque a mulher ela é quem dá a vida, ela carrega nesse útero uma quantidade enorme de força sexual, sensual, mas temos visto a mulher se aprisionar por essa sensualidade, se tornar vulnerável por essa sensualidade, ou mesmo ser explorada por essa sensualidade, cobrada, reprimida. A flexibilidade temos visto se transformar em submissão. A flexibilidade é interessante porque a mulher tem essa qualidade naturalmente, mas muitas vezes as mulheres têm dito sim para muitas coisas na vida delas que têm as machucado. Então elas preferem ou decidem se enrijecem e começam a dizer não para tudo, e com isso perdem uma grande qualidade, porque se a gente observar, a mulher ela tem um domínio dessa qualidade, ela pode com a flexibilidade se adaptar às mudanças na vida dela, ela pode ter uma grande habilidade de se comunicar, de se relacionar com vários tipos de pessoas, independente da idade, do local, da cultura, e até mesmo nas crises, o movimento da mulher, ele ligado a essa flexibilidade é bem diferente do movimento do homem. O homem muitas vezes quando perde um emprego, o que ele faz? Ele passa a buscar aquele mesmo modelo que ele conhecia de trabalho, ele passa a buscar aquele mesmo tipo de trabalho e ele não vê outras possibilidades. A mulher, nesses momentos, aparece com essa característica de buscar novas maneiras, de explorar novas possibilidades. Isso é justamente essa fonte, essa qualidade que é a flexibilidade quem dá. Da mesma maneira, a receptividade e a serenidade. Nós vivemos nesse mundo tão ativo e a mulher, ela é esse espaço receptivo, sereno, mas com tanta cobrança de que tem que sempre ser feito algo, ações que não têm nenhum resultado visível, como meditar, cozinhar, refletir, conversar sobre questões internas, são considerados, não são muito bem-vindos, justamente por nossa negação da serenidade, da receptividade, que são qualidades femininas. A mulher tem tido uma visão distorcida, uma visão negativa de si mesma, por essa cobrança de que precisa sempre fazer para ser suficiente, para ser aceita, ser vista, ter um espaço, o que é compreensível totalmente porque a gente carrega uma carga de séculos de ser inferior. Então, para ocupar um espaço, a gente acreditou que precisa fazer e fazer e fazer, o que não é nem muito uma realidade, porque segundo dados da ONU, a mulher ela é responsável por 2/3 do trabalho do mundo, ainda que ironicamente seja a detentora de apenas 1% dos bens materiais do mundo. Mas o que isso quer dizer? Que a mulher sim faz muito, nós sim fazemos muito. E além de
dessa ideia de que não fazemos, temos a ideia de que não fazemos bem, de que o que fazemos não é o suficiente, não é bom o suficiente. A mulher, ela tem essa cobrança, inclusive quando a mulher fica em casa e opta por esse trabalho em casa, esse cuidado aos filhos, cuidado à casa, ela muitas vezes se cobra, então faz muito mais. Ou quando ela vai trabalhar fora de casa e sente que quer ser mãe, que vai ser mãe, começa a trabalhar muito mais, se exige muito mais, muitas vezes não pede aumento salarial, é muito mais comum aos homens pedir, muito mais comum que os homens façam esse pedido de aumento de salário. Então, tudo isso é só uma mostra de como a mulher, ela tem se sentido inferiorizada e como o caminho de empoderamento é importante e é essencial. E esse empoderamento, há 12 anos, quando eu comecei a conduzir grupos de mulheres, a palavra empoderamento, ela tinha uma conexão mais ligada ao empoderamento externo, ligado à política, às conquistas educacionais, às conquistas profissionais, e a gente já tem conquistado muito nesse âmbito, mas na última década a palavra empoderamento, eu vejo que ela tem tido um outro significado que vai além, não é somente o empoderamento para fora, mas é um empoderamento interno também. Quando a mulher começa a se reapropriar dos seus valores femininos, ela começa a se reapropriar da sua sabedoria interna, ela começa a se reapropriar das suas qualidades. Então, esse caminho de empoderamento, ele é importante para a mulher, num sentido individual, um resgate para a mulher, e é também uma resposta a uma necessidade que o mundo mostra cada vez mais de uma reconexão com a dimensão relacional e afetiva, a dimensão do ser. Se você quer viver mais o teu feminino, se você quer trazer mais do feminino para a tua vida, para o teu mundo, para as tuas relações, se você tem interesse neste teu despertar do feminino, todo o nosso apoio, porque este é um caminho que faz muito bem, que traz muito mais suavidade. Não quer dizer que não vão haver esforços e passar por desconforto. Sempre que a gente está aprendendo algo novo, abrindo algo novo, a gente sai da nossa zona de conforto, do mundo conhecido, e vai para um desconhecido. Mas ele é um caminho que traz também muita suavidade, muita irmandade. Eu percebo que as mulheres, quando vão no caminho do despertar do feminino, criam vínculos de amizade ou recuperam amizades, porque às vezes pela vida nós vamos nos distanciando do nosso círculo de mulheres, mães, amigas, irmãs, e o feminino nos ajuda a recuperar esse círculo.